Muito boa tarde, amigas e amigos. Tudo bem com vocês? Muito bom renovarmos, praticarmos, persistirmos naquilo que é fundamental. Mas o que é fundamental? O que é dispensável, o que é fundamental, o que é superficial, o que é profundo? A ciência do comportamento, a filosofia, a religião, não tem dúvida. O essencial está dentro de nós. Claro que cada conjunto de ideias dá para esse dentro de nós um nome. Uns chamam de mente, outros de alma. Psique, em grego, é alma, que dá origem à psiquiatria, à psicologia. Então a ciência acredita em alma. Claro que o conceito de alma não é o mesmo das religiões, mas acredita em alma sim. O reino dos céus está dentro de vós, disse Jesus. Para toda essa multidão de religiosos que pensam que Deus está nos templos, que o aperfeiçoamento espiritual está nos ritos, o reino dos céus está dentro de vós. Compreendamos a profundidade dessa proposição. Uma vez eu tive uma conversa com um amigo que estava decepcionado por não ter passado em um concurso público. Ele era motorista e o que fez ele ser mal classificado foi a prova prática. E ele estava indignado, porque dirigia muito bem e na prova deu-se muito bem, pensava ele. Mas ele focou em fazer bem as tarefas que lhe eram propostas na prova prática. Os propositores da prova, do exame prático, porém, não queriam apenas quem soubesse bem movimentar o volante. A primeira tarefa de um motorista profissional é fazer uma checagem no seu veículo. Óleo, bateria, pneus precisam ser checados antes de qualquer tarefa. Que pensar de uma cozinheira que não lavasse bem as panelas, não afiasse nunca as facas, pois o veículo dos veículos, as ferramentas das ferramentas, para cada um de nós somos nós mesmos. Por isso nada é mais importante, e para isso confluem, como dissemos, todo o conhecimento, todo o autoconhecimento humano, para a mente, para a alma, para o espírito, dos quais devemos cuidar minuciosamente. É isso que nos tem ensinado Santo Agostinho na explicação da questão 919 de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma longa entrevista em que Allan Kardec leva
a espíritos elevados as mais importantes questões que atormentam há muito tempo a alma humana. Depois de fazer inúmeras proposições com relação à evolução espiritual, Kardec faz a grande pergunta de todo aprendiz. Na questão 919, ele questiona assim: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nesta vida e resistir às más tentações? O como? Não basta saber para onde mudar, não basta saber o que é a mudança, é preciso saber como mudar. Esses sistemas de localização por satélite, de orientação dos trajetos que hoje os carros, os celulares nos oferecem, eles apresentam passo a passo o trajeto a ser seguido, não é mesmo? O como é absolutamente fundamental. E é isso que ele pergunta aqui: qual o meio prático e eficaz para melhorarmos nessa vida e resistirmos às más tentações, para avançarmos ao bem e resistirmos ao mal? E a resposta fantástica foi: conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento, a autodescoberta para a autotransformação. Porque, como disseram os profetas e repetiu Jesus, mas também se encontra em diversas fontes do espiritualismo, particularmente do espiritualismo oriental, nós temos a perfeição dentro de nós. Vós sois deuses. Tirarmos as camadas superficiais nos faz encontrar riquezas enormes. Jesus falou: vós fareis tudo o que eu fiz e muito mais. Imprescindível o autoconhecimento. Na questão 919A, Kardec, porém, pergunta, questionando a dificuldade de nós nos autoconhecermos, pergunta qual é o meio de se conseguir esse autoconhecimento. Estudamos diversos parágrafos da resposta na sequência, uma das poucas respostas do Livro dos Espíritos que é assinada por um espírito, e ainda um espírito de grande elevação como Agostinho. No parágrafo de hoje, ele nos diz assim: o homem pode fazer a si mesmo perguntas claras e precisas, e não necessita ter medo em multiplicá-las. Nós que nos orgulhamos de sermos questionadores de tudo à nossa volta, de todas as pessoas que nos cercam, de todas as atitudes, ideias, palavras, precisamos nos surpreender com Agostinho quando ele diz, quando ele recomenda, quando ele diz que esse foi o meio que ele usou quando esteve na Terra: questionar-se. Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, diz que por muitas vidas, por milênios, nós temos desenvolvido a prática de sermos rígidos com os outros e condescendentes conosco mesmos.
considerando que nós muito pouco sabemos dos outros e que muito mais temos condição de saber de nós mesmos, ele nos propõe: por que por algumas décadas não experimentamos o contrário? Sermos condescendentes com os outros, cujos pensamentos e sentimentos nós desconhecemos, julgando-os apenas por suas palavras e por parte de suas ações? Por que não cumprimos finalmente o mandamento do não julgarás? A orientação de apenas quem estiver sem pecado atire a primeira pedra? Por que não ouvimos e não seguimos isso e esses que nós dizemos admirar, que nós dizemos seguir? Por que não? Será que não é tempo? E ao mesmo tempo que devemos nos abster de julgar os outros, porque essa é a base de todas as guerras, violências, preconceitos, precisamos avançar na autoobservação, não o julgamento propriamente dito, mas a observação, o acompanhamento carinhoso, mas claro, constante, firme, de nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Então Santo Agostinho fala: o homem pode fazer a si mesmo perguntas claras e precisas, e não necessita ter medo de multiplicar essas questões. Pode muito bem reservar alguns minutos do seu dia para conquistar a felicidade eterna. Vejam, meus amigos, como nos preocupamos com os investimentos e com a multiplicação de recursos insignificantes, precários, que teremos que abandonar com a morte, como dinheiro, postos, roupas, carros, casas, prêmios, títulos. E tão pouco valor damos para as conquistas que vamos poder levar para a eternidade. Pois o grande investimento para multiplicarmos nosso poder, nossa capacidade, nossa vida, nossa estatura verdadeira, é o crescimento espiritual. E a grande ferramenta para o crescimento espiritual é o autoquestionamento. Numa bolsa de valores, num sistema de investimentos, num banco, seria apontado como prioridade qualquer investimento que você colocasse pouco e tirasse muito. Aqui, Santo Agostinho está nos falando que nos questionar é investir alguns minutos para conquistar e recolher a felicidade eterna. Não há melhor investimento que esse, não é? E continua nos explicando nesse parágrafo: não trabalha ele todos os dias visando juntar bens que lhe garantam repouso na velhice, mesmo sabendo que com a morte não poderemos levar nada para o mundo espiritual? Esse repouso não é objeto de todos os seus desejos? Parar de trabalhar, ganhar dinheiro, aposentadoria. Para consegui-lo, não suporta ele fadigas e privações passageiras? Sacrificamos-nos nos concursos públicos,
sacrificamos-nos em tarefas subalternas, sacrificamos nosso próprio conforto com as cirurgias, e tudo isso visa nosso bem-estar, nossa saúde, nosso futuro. Futuro, porém, que no limite é a morte. Nós podemos postergar a morte, nós podemos aumentar a qualidade de vida, mas ninguém consegue evitar a morte. Então, se fazemos tanto para termos o retorno tão pequeno da sobrevida, da qualidade de vida, enquanto estivermos encarnados, por que não investir nas ferramentas que nos garantirão a felicidade eterna? Não há investimento com maior retorno do que esse. Não é assim? Que o homem materialista, vaidoso, egoísta, pretensioso, interesseiro, que caracteriza esse nosso estágio evolutivo, pense sobre esse maravilhoso investimento. Se buscarmos significados profundos na história de Aladim, poderemos ter uma linha interpretativa muito interessante, que é para o fato de Aladim ter encontrado enterrado no deserto uma lâmpada maravilhosa, que quando ele procurou limpar, saiu de dentro dela um gênio que atendia a desejos transformadores. Podemos imaginar a nossa profundidade, o nosso espírito, que está também enterrado na carne, do qual, se cuidarmos, se zelarmos, se fizermos o que for necessário para sua melhoria, alcançaremos poderes praticamente ilimitados. Muito bom. Com esse estímulo ao autoquestionamento, que vem pareado com um estímulo para finalmente atendermos o mandamento de não julgar os outros, recolhemos duas, se você preferir, mas uma ferramenta fundamental para a nossa evolução. Quando Jesus falou sobre vigiar a nós mesmos, o que bate integralmente com a orientação psicológica de aprendermos a nos observar. Que essa auto-observação é maravilhosa para prevenir erros e para apressar reparações e aprendizados. Que assim seja com todos nós. Vamos saudar agora os amigos. Marco Aurélio Trindade, somos um conhecimento coletivo. Os maias falam que a vida é uma sala de espelhos onde um serve para a reflexão do outro. Um serve para o aperfeiçoamento do outro, a harmonização do outro. Essa imagem é fantástica. Hugo Souza expressando sua gratidão para todos nós. Muito bom. Emir Cajazeira dando o seu boa noite, Adelaide Dias também. Fantástico que nos dediquemos a esse aprendizado, a esse autoencorajamento, a esse estímulo para o essencial. Quem sabe
para que foi a escola, não se iludirá com pseudo vantagens de bolar aula, de deixar de estudar para a prova para andar pelas ruas, para as alegrias momentâneas, porque perceberá as vantagens eternas. Aqui é o que os Espíritos nos fizeram hoje. Amplie seu olhar, tome as suas decisões baseadas no que é eterno, completamente integrados a Jesus quando disse: não coloqueis o vosso coração naquilo que a traça rói, a ferrugem corrói, os ladrões levam. Foquem suas vidas no reino dos céus, na eternidade, naquilo que permanece e não naquilo que perece. Orientemo-nos pelo essencial, pelo profundo e pelo eterno. Então, é hora. Essas referências vão nos induzir a acertos imprescindíveis para esse momento que é de decisões claras. Durante a pandemia precisamos decidir claramente. Agora, com as polarizações, com os embates, com as guerras multiplicadas, a guerra dos sexos, as disputas comerciais, as lutas de classe, as lutas religiosas, ideológicas, precisamos saber o que realmente é importante para nos economizar frente ao que é da vaidade, do poder, frente ao que é do ego, focando naquilo que é do eu essencial, do Cristo, do Deus em nós. Paz e bem para todos. Se vocês entenderem que essa reflexão tem importância, compartilhem. E eu convido todos vocês para amanhã, nesse mesmo horário, estarmos juntos novamente para a continuidade dessa essencial questão do autoconhecimento, do autodescobrimento, da autotransformação. Muita paz e muito bem para todos vocês, ótimo final de noite e até amanhã.